Neste ano de 2023, a Lei Maria da Penha celebra seus 17 anos de existência. O juiz substituto da comarca de Palmas esclareceu algumas alterações e modificações da lei. A Lei Maria da Penha, ela é um dos instrumentos, mais modernos que a gente tem em termos de legislação no nosso ordenamento jurídico, contemplando diversos mecanismos em defesa dos direitos da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso na esteira da proteção dos grupos vulneráveis. A mulher em situação de violência doméstica e familiar é um grupo chamado vulnerável, segundo ensina a nossa doutrina especializada na matéria. E também é uma implementação de uma política afirmativa do Estado também. Essa lei veio para dar essa resposta que a sociedade esperava há muito tempo, né? Que a mulher sempre, culturalmente, a mulher sempre esteve numa posição, digamos assim, para usar um termo não muito técnico, subalterna, subordinada, até por uma questão da própria sociedade, culturalmente falando, né? Então, ao longo do tempo, a lei e o judiciário evoluíram, tanto na aplicação efetiva quanto na interpretação dos institutos jurídicos previstos na lei. Hoje a gente pode dizer que a Lei Maria da Penha reduziu significativamente a violência doméstica contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, conforme demonstra, inclusive, pesquisas empíricas aí, divulgadas pelos meios de comunicação e tal. Todavia, os índices de tal tipo de violência ainda é altíssimo, ainda permanece muito elevado, sobretudo em razão da cultura machista que eu expliquei, patriarcal, que ainda impera muito na nossa sociedade. No município de Palmas, o índice também é alto de violência doméstica. Estatisticamente, eu não tenho os dados aqui para te passar, mas eu posso dizer que quase todos os dias vem pedidos de medida protetiva de urgência, que é um dos mecanismos previstos para a proteção da mulher, previsto na lei, e também vem flagrantes envolvendo situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso muito em razão da já falada cultura machista impregnada na sociedade, da noção errônea que a mulher deve obedecer ao homem, que o homem é o provedor da família, que o homem é a figura central da família, quando na realidade homem e mulher ambos são iguais em direitos e deveres, igualmente devendo ser tratados, está lá na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 1º, esse dispositivo, homem e mulher são iguais em direitos e obrigações, não é uma igualdade só formal, como dizem, é uma igualdade que deve ser material também, deve ser implementada no plano fático. Doutor, e no atual contexto, existe a possibilidade da comarca de Palmas ter uma vara de violência doméstica e familiar contra a mulher? Então, isso é uma questão delicada. Claro que isso seria desejável, né? Muito desejável. A implementação de uma vara específica traria a especialização na matéria, com inúmeros benefícios ao atendimento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, isso depende de uma série de fatores, tais como, e principalmente, questão orçamentária, né? Que daí depende da administração, alta administração do tribunal, avaliar se tem recursos, os recursos são limitados, né? Enfim, tem que ter aprovação de um anteprojeto de lei pelo tribunal também, pelo órgão especial, a votação dessa matéria pela Assembleia Legislativa e, posteriormente, a sanção pelo governador de estado. Então, não é um assunto bem simples assim de ser implementado. Depende dessa série de conjecturas que vão ficar na avaliação ali, dependendo da avaliação da alta administração do Tribunal de Justiça e da seara política, também Assembleia Legislativa e Poder Executivo. E em relação ao feminicídio, quando esse crime é cometido, há uma pena maior? Sim. O feminicídio nada mais é do que uma figura qualificada do crime de homicídio. Com pena que varia de 12, no mínimo, a 30 anos, no máximo, de reclusão. O feminicídio é qualificado quando é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
Isso o próprio legislador explica. São dois casos. Quando há violência doméstica e familiar, que é o primeiro caso, ou quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Daí envolveria mais a questão de gênero, né? O crime foi motivado especificamente pela questão de gênero. Vou dar um exemplo para você. Tem uma mulher ali num determinado estabelecimento, 2 homens estão disputando ela, e ela, em razão da disputa desses 2 homens, acaba sendo morta pelo fato de um ter ciúme do outro, por exemplo. É uma justificativa que um menosprezo à condição de mulher. Na verdade, ela está sendo ali tratada como se fosse um objeto, não como se fosse um sujeito de direitos. O recado que fica é que a lei é um instrumento muito importante para a transformação da sociedade, né? O nosso legislador ele foi muito feliz ao implementar essa lei, ao prever diversos mecanismos em defesa da mulher. Logo que isso é um trabalho paulatino, não é do dia para a noite que vai acontecer mudanças, as mudanças vêm com o tempo, mas o mecanismo trazido na lei é muito importante e já trouxe inúmeras modificações, inclusive no comportamento da própria sociedade.